Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um assunto necessário, muito importante para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Vai interferir. Por que a gente vai falar de autoestima? Então, o que é autoestima? É aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, a forma com que eu me vejo, é o juízo de valor que eu tenho sobre mim mesmo, certo? É o juízo de valor que você tem a respeito de você, o que você pensa sobre você, é o que você, é como você se vê. Bom, isso, gente, não tem nada a ver com a roupa que você usa, com a marca de roupa que você usa, com o carro que você tem, com o estilo de casa que você tem. Não tem nada a ver com isso. A autoestima não depende da quantidade de dinheiro que uma pessoa tem. Eu conheço pessoas que são milionárias e elas têm autoestima baixa. Se tirar os milhões dela, ela cai. Então, muitas vezes, a gente nem percebe que tem uma estima baixa, porque tem algumas muletas para você se segurar, como a questão do dinheiro, de uma casa bacana, de um carro bonito, de roupa de marca, e a pessoa se segura nisso e acredita que tem uma estima boa. Mas a autoestima mesmo, a autoestima boa, não é baseado nisso, é baseado no sentido de valor que você dá para você mesmo, ok? Não tem a ver com as coisas que você possui, tá? E nem tem a ver com seus títulos. Porque tem gente que pensa, quando eu for PhD em tal coisa, quando eu for pós-doutorado, a minha estima vai melhorar. Não. Tem gente que tem uma pilha de diplomas e não tem estima boa. Tem gente que tem pós-doutorado. Gente, eu atendi uma moça uma vez que ela tinha pós-doutorado na França. A estima dela era baixíssima. Ela entrou num relacionamento abusivo por causa de uma estima baixa. Então, não depende do conhecimento intelectual que você tem. Não depende da quantidade de títulos que você tem. Tem pessoas que têm títulos demais, têm conhecimento demais e elas acham que elas são uma fraude, que elas não conseguem acreditar naquilo que elas sabem. Também não depende daquilo que os outros pensam de você. Você pode ser aclamado pelo mundo inteiro e ser uma pessoa com estima baixa. Tem muitos atores de Hollywood, pessoas que foram famosíssimas e que eram aclamados por multidões, eram pessoas assim, idolatradas por tantas pessoas e tinham uma estima baixa. Pessoas que morreram de overdose, pessoas que suicidaram, porque eles conquistaram um absurdo de dinheiro, conquistaram fama, eram carismáticas, conquistaram o amor de todo mundo, mas o amor por elas mesmas não existia. E o que aconteceu? O vazio tomou conta de uma tal maneira que essas pessoas se mataram. Bom, então você não depende do dinheiro, da fama, não depende do carinho dos outros, não depende do aplauso de ninguém. Se você depende do aplauso dos outros para ter uma boa autoestima, a hora que não te aplaudirem mais, você entra em depressão, afunda. A autoestima é importante a gente lidar com isso, é importante a gente trabalhar isso, porque a autoestima é como se fosse uma, uma tela por onde a gente vê a vida. A forma com que você vê você mesmo vai influenciar na forma como você vê os outros, na forma como você vê a vida, como você encara as dificuldades e as situações. A maneira que você se enxerga vai alterar na maneira que você enxerga o mundo. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai identificar que eu sou do grupo de risco, certo? Pelo exemplo que eu vou te dar. Aliás, gente, não se fala mais de terceira idade, né? Terceira idade mudou de nome, agora é grupo de risco, né? Então, vou te dar um exemplo aqui para você saber do que eu estou falando, que faz parte das pessoas que é do grupo de risco. Quando eu era criança, televisão colorida, você sabe o que era? Era uma televisão preta e branca com um tipo de um plástico colorido na frente. Alguém aí é dessa época? Fala aí comigo para eu sentir que tem alguém aqui conterrânea minha. É, conterrânea não, da mesma época que eu. Então, dá aí um sinal para eu saber se você é contemporânea minha, certo?
Eu sou da época que televisão colorida era um plástico colorido na frente. Todas as cenas, gente, tinham a mesma cor, certo? Era umas listas coloridas assim, que tudo que passava tinha a mesma cor. Essa tela fazia com que tudo fosse visto com aquela mesma cor. A autoestima é mais ou menos isso, gente. A maneira com que eu me vejo é como se fosse uma tela, é como se fosse um óculos, né? Uma lente através da qual eu vejo o mundo, eu vejo as pessoas, eu reajo às coisas. A forma com que eu me sinto comigo mesma vai dizer como eu vou me sentir com os outros. Vai dizer como eu vou me comportar no trabalho, em todas as coisas. Então, você está entendendo a importância que tem da gente cuidar da autoestima? A gente não está falando de uma vaidade. A gente está falando de um modo de ver a vida. Então, isso é muito importante. Então, tem muitas áreas, todas as áreas da nossa vida, a autoestima vai influenciar. Nós falamos aqui em várias lives sobre relacionamento abusivo. Falamos sobre violência doméstica, falamos sobre o relacionamento abusivo, falamos sobre narcisismo, relacionamento com narcisistas. Então, essas situações, todas elas envolvem a autoestima baixa. Porque um opressor, um agressor, ele vai buscar uma pessoa que tem uma autoestima baixa para se relacionar. Ele vai buscar alguém que aceita migalhas. O narcisista, por exemplo, é uma pessoa que quer tudo para ele. Só o amor por ele é o que vale. Ele não está disponível para amar o outro. Então, ele precisa de alguém que não se ame. Ele precisa de alguém que seja disposta a dar tudo, a não querer receber nada. Alguém que aceita migalhinhas. Então, esses relacionamentos abusivos que a gente falou aqui, todos eles envolvem a questão da autoestima. Quantas pessoas eu já acompanhei, eu já tratei, que eram pessoas que viviam um relacionamento abusivo, viviam um relacionamento com narcisistas, elas melhoraram a autoestima delas e o estilo de relacionamento mudou completamente. A forma, a maneira com que elas passaram a reagir, a cura dessa autoestima, a elevação dessa autoestima, fez essa pessoa recuperar a identidade dela. E aí fez com que ela começasse a viver de outra forma naquele relacionamento. Então você muda o estilo de relacionamento com as pessoas quando você melhora a autoestima. Eu tratei de pessoas que eram filhas de narcisistas também. Pessoas que tinham uma estima muito baixa e que se sentiam muito culpadas porque foram oprimidas. A autoestima delas foram colocadas lá embaixo. Quando ela recupera essa autoestima, a culpa sai das costas. Parece que tira uma mochila de pedra das costas de uma pessoa. Você se liberta quando você melhora a autoestima. No trabalho, a sua autoestima no trabalho vai fazer toda a diferença. Se você é uma pessoa que tem uma autoestima baixa, você não se valoriza. Se você é uma pessoa que tem uma autoestima baixa, você não dá valor pelo que faz, você não sabe cobrar pelo seu trabalho, é a pessoa que tem vergonha até de cobrar pelo que faz. Ela acha que ela não merece receber pelo que está fazendo. A postura dessa pessoa é uma postura de alguém que não atrai o respeito do outro, porque ela não está se respeitando. Ela não é valorizada no trabalho porque não se valoriza, não tem uma postura. Uma vez eu fui fazer uma palestra num congresso de mulheres. É muito interessante. Congresso de mulheres sempre tem homens. Os homens dão um jeitinho, eles ficam escondidinhos, eles ficam atrás da porta, eles ficam, mas eles procuram saber o que tem num congresso de mulheres, que eles escutam tudo. Num congresso de homens, é difícil você ver uma mulher. Eu já fiz um congresso de homens uma vez que o pastor selecionou uma ala para ficar mulheres, aí tinham muitas. Mas geralmente congresso de homem não tem mulher. Mas no congresso de mulher sempre tem um homem. E uma vez tinha um homem num congresso de mulheres que eu estava falando sobre autoestima. Alguns meses depois, eu voltei naquela mesma igreja e aí esse rapaz estava lá. E ele foi falar para mim que ele absorveu como esponja tudo que eu falei a respeito de autoestima. E a postura dele mudou completamente no trabalho.
A forma com que ele começou a lidar com as coisas foi muito diferente. Ele disse que ele reclamava muito porque ele não era valorizado. E ele aprendeu ali naquela palestra que quem não se valorizava era ele. Quando ele começou a valorizar ele mesmo, ele passou uma mensagem diferente, o valor dele foi reconhecido pelos outros, certo? Então a sua postura muda. Quando você tem uma estima boa, você tem outro tipo de sucesso, certo? Aliás, você tem mais sucesso no seu trabalho. Tem pessoas que são extremamente capazes, tem pessoas que são extremamente competentes, mas elas não conseguem passar isso. Quem tem a autoestima baixa são pessoas que estão sempre se sobrecarregando. Ela tira do outro e traz para ela. É a pessoa que ela não se importa de sobrecarregar ela mesma. Então, ela fica com pena dos outros, ela libera as outras pessoas, mas ela coloca a carga toda nela. Não importa o quanto ela está cansada, ela vai poupando os outros e ela vai sobrecarregando ela mesma. Não consegue delegar poderes, absorve, e aí as outras pessoas, quando percebem que tem alguém assim no trabalho, não falta aquele que vai encostar, porque é assim que funciona, não é mesmo? Então, se no seu setor de trabalho você é aquela pessoa que está acudindo todo mundo, que está fazendo para todo mundo, que está cobrindo o buraco de todo mundo, a falha de todo mundo, você vai ser aquela pessoa que vai ser alvo da sobrecarga, porque os folgados vão aproveitar para abusar da tua boa vontade. Pessoa que tem uma estima baixa não consegue dizer não. Por quê? Porque ela não acha que ela é legal. Ela não acha que ela é boa o suficiente. Aí ela acha que ela tem que ser boazinha para todo mundo, para alguém gostar dela. Esse é o motivo que faz você não conseguir dizer não para as pessoas. Você não dá valor para quem você é. Pessoas que têm uma estima baixa no trabalho ou em qualquer relacionamento têm medo de autoridade. Ela não enfrenta, ela tem que falar com o chefe, ela tem que se colocar, ela tem que ter uma postura. Ela não fala, ela tem medo, ela evita conflito de todas as maneiras, porque ela não acredita que ela vai dar conta de lidar com aquele conflito. Então, ela está sempre se encolhendo, ela está sempre se sentindo pequenininha, ela está sempre se menosprezando. É a pessoa que a autoridade para ela é uma coisa assustadora. Tem mulher que tem medo do marido, tem homens que têm medo do chefe também. Outro relacionamento que influencia muito quando a estima da gente é baixa, até no relacionamento com os filhos, gente. Pessoas que têm estima baixa não conseguem dar limite em relacionamento com o filho, não consegue ter autoridade, ela não consegue acreditar na autoridade dela. São pessoas que, às vezes, criança fala coisa assim na hora da raiva, a criança fala assim com a mãe assim: eu não gosto mais de você, eu quero ir embora, eu queria que a minha mãe fosse igual a fulana. Aí essa mãe que tem uma estima baixa fica arrasada. A criança fala: eu não gosto mais de você. Nossa, ela vai no chão e volta, certo? Às vezes ela vai para o chão e fica, ela nem volta, por causa da estima baixa, porque ela não gosta de si mesma e morre de medo dos outros também não gostarem. Outro ponto, quem tem autoestima baixa não consegue acreditar nem no amor de Deus. Gente, quem tem uma estima baixa, acredita em Deus, mas não acredita que Deus ama ela. Porque quem é ela para Deus amar? É aquela que fala assim: ah, não vou incomodar Deus com meus problemas, não. Deus tem muita coisa para fazer para ficar pensando nos meus problemas. É a pessoa que acha que ela não é nem alvo do amor de Deus. Ela acha que ela não pode dar trabalho para Deus. Deus tem coisa mais importante para fazer do que olhar para ela. Ela acredita no milagre na vida de todo mundo, mas o milagre não pode acontecer na vida dela, porque ela não é merecedora disso. Aí é aquela pessoa que acha que ela tem que fazer um sacrifício absurdo, entendeu? Para merecer alguma coisa de Deus. Aí ela se sacrifica ao máximo para ser aquela pessoa. Ela não procura ser uma pessoa melhor por amor a Deus, não. Ela procura ser uma pessoa melhor para merecer alguma coisa de Deus. É diferente, gente. É diferente. Não significa que por você ter uma autoestima boa, que você vai se lixar por relacionamento com Deus. Não, não. Quando você se sente amada por Deus, quando você se sente querida, amada, reconhecida por Deus,
Quando esse amor entra no seu coração, você se constrange tanto com esse amor que você tem vontade de agradar a Deus, mas é fruto do amor do Espírito Santo dentro de você. É fruto, certo? É consequência. O seu comportamento melhor, o seu viver melhor é consequência desse amor. Quem tem autoestima baixa acha que o comportamento melhor é a causa do amor. Entende a diferença? Acha que tem que ser melhor para merecer o amor de Jesus. Jesus não perguntou se você queria ou não ser perdoada por ele. Ele morreu na cruz sem você nem ter nascido, sem eu nem ter nascido. Então, ele fez o sacrifício primeiro. Ele amou primeiro. O que a gente faz em consequência disso. Mas quem tem uma estima baixa, ela se sacrifica para merecer. Ela não acha que merece. Quem tem uma estima baixa não consegue se relacionar consigo mesma. Gente, nós somos a nossa melhor companhia. Porque é uma companhia que vai estar sempre com a gente. Você pode dar um tempo assim, você tá meio sem paciência com os filhos. Você fala assim, gente, ó, vou dar uma volta. Você está precisando refrescar a cabeça porque você não tá muito atrito com o seu marido ou com a sua esposa. Você vai, não, preciso dar uma volta para refrescar minha cabeça. Você consegue sair. Você consegue sair de perto dos amigos, você consegue sair de perto dos filhos, do marido, da esposa, do chefe, dos colegas de trabalho, mas você não consegue sair de perto de você. Eu não consigo sair de perto de mim. Então, a gente tem que ser a melhor companhia que a gente pode ter. A gente precisa gostar da gente. Porque senão, como é que vai ficar? Você nunca se suportar. Tem pessoas que não gostam delas mesmas, sabe o que que elas fazem? Elas enchem a vida de compromisso que não pode ter um tempinho na vida de folga. Ela tem que estar pensando num monte de coisa, ela tem que estar realizando um monte de coisa, ela tem que estar fazendo um monte de coisa. Ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, porque ela não gosta dela, porque ela não quer pensar em quem ela é, porque ela não quer sentir quem ela é. É a pessoa que não está satisfeita consigo, então ela tem que encher a vida dela de um monte de gente, ela tem que encher a vida dela de um monte de compromisso, ela tem que encher a vida dela de um monte de afazeres para não ter tempo livre para ficar consigo mesma. A gente precisa de ser a melhor companhia da gente mesma. Quando você não tem uma boa autoestima, querido, você não consegue botar você em primeiro lugar. Você está sempre em último. Você é aquela pessoa que se esforça para dar tudo para todos, para fazer tudo para todo mundo, na hora que vai fazer para você, não deixa para lá. Não, não precisa. Você gasta o rio de dinheiro para comprar o que você pode de bom e de melhor para os teus filhos. Quando vai comprar para você, tem que ser no brechó. Ou tem que ser lá na promoção da promoção da promoção. Porque se comprar alguma coisa para você mesmo, você começa a se sentir culpado. Para que que eu gastei esse dinheiro? Eu não podia ter comprado isso, eu podia ter ficado sem isso. Eu não estou falando para você que estima boa é você torrar todo o dinheiro que você tem, não, tá? Não estou dizendo isso. Mas você achar que você nunca merece? Você trabalha, você dedica. Então por que que você não merece? É a pessoa que não consegue dar a si mesma. Ela fala, ela não consegue falar não para os outros e ela não consegue falar sim para ela. Tem muita gente se identificando, cada um se identifica com uma coisa, porque a gente não tem tudo isso, mas cada um tem uma fragilidade numa área, certo? Então, às vezes você tem um sintoma desse e não tem o outro, mas isso é uma questão de autoestima baixa. Você é aquela pessoa que nunca acha que merece um elogio. Quem tem estima baixa, quando recebe um elogio, ela fica sem graça, ela fica sem jeito. Ela às vezes até faz alguma coisa para ser elogiada. Ela até faz alguma coisa para ver se alguém reconhece, porque ela tem necessidade do reconhecimento dos outros. Só que quando alguém reconhece, ela não consegue ouvir, ela não consegue receber. É aquela pessoa que você fala assim: nossa, você tá linda. Não, são seus olhos, né? Nossa, que roupa linda. Não, menina, eu comprei no brechózinho, foi baratinho. Você não consegue nem valorizar o que você comprou, certo? Você pode estar com uma roupa linda, maravilhosa, você tem que dizer que é barato. Você fez uma viagem, né? Foi minha, é porque teve uma promoção, entendeu? Tá tudo tão baratinho. Aí por isso que eu fui.
Você dá um monte de desculpa para as coisas, porque parece que você não merece fazer uma viagem. Parece que você não merece dar para você uma roupa que custou um pouco mais cara. Tudo isso, querido, é questão de falta de reconhecimento do seu valor. Falta de reconhecimento de quem você é. Gente, somos nós temos que ser a melhor companhia da gente mesmo. Não é vaidade, é porque a gente está com a gente o tempo todo. Não dá para dar licença da gente mesmo. Não dá para tirar folga da gente mesmo. Então a gente tem que gostar de estar com a gente. A pessoa que não gosta de si mesmo, tem uma estima baixa, não aceita os próprios erros. Não consegue errar. Se comete um erro, ela fica acordada a noite inteira pensando naquilo. Aí, se é uma mulher, ela chama o marido o tempo todo. Eu não devia ter feito isso. Por que que eu falei aquilo? Fala comigo, eu preciso desabafar, eu preciso falar. Querida, você já errou, já vacilou, já fez errado. Olha, aprende, não faz de novo. Ela não consegue aceitar que ela tem direito de errar. Ela precisa acertar o tempo todo. Olha, se você tem uma estima baixa, nem nas suas amizades você consegue estar bem, nem junto com seus amigos. Você sabe por quê? Porque quem tem uma estima baixa, querido, nas amizades também a coisa não funciona. Porque você atrai abusadores. Você é aquela pessoa que não tem identidade. Você é aquela pessoa que você não escolhe para onde você quer ir. Ah, vamos aonde? Onde você quiser. Ah, vamos para. Ah, eu concordo. Você não dá opinião de nada, você não escolhe nada. Você que procura as pessoas. E as pessoas vão percebendo que você é assim, ninguém nem quer dar atenção para você porque acha que não precisa, porque você não faz questão, entendeu? Para você tanto faz, qualquer coisa que der para você agrada. Aí ninguém quer ter muito, nem tem muito trabalho para te agradar. É como se fosse assim, ficou muito barato. Aí as pessoas também não dão valor. E quando o defeito foi o outro que te colocou, o outro, meu amigo, pode colocar o defeito que for, você aceita se você reconhecer esse defeito em você. Uma pessoa pode dizer para você, chamar você de qualquer coisa na vida. Se você não vê isso em você, deleta simplesmente, certo? Mas quando a gente já se sente mal com a gente mesmo, a crítica do outro bate e bate fundo. Porque aí você começa a sentir mal, mas porque você já estava se sentindo mal antes. Eu gosto daquele exemplo, já dei esse exemplo várias vezes. Se alguém der um tapa na sua mão, agora não vai doer nada, ó. Pode bater que não dói. Agora, se essa mão tivesse queimada, se soprar, dói, certo? Se tocar o dedo de leve, vai arder. Por quê? Porque já estava ferido antes. Então, quando alguém diz alguma coisa para gente e fere muito, é porque essa ferida já estava aberta. É porque esse lugar já estava melindrado, já estava sensível demais. Então, para que a gente não fique à mercê das ofensas de fora, o que a gente precisa é fortalecer o lado de dentro. É cuidar daquilo que está lá dentro de nós. Ok? Bom, você, quando tem uma estima baixa e está conversando com outras pessoas, você não consegue nem conversar. A pessoa que tem uma estima baixa, ela não consegue acreditar nas ideias que ela tem. Aí as pessoas estão conversando, ela está aqui querendo falar, mas ela está avaliando aquilo que ela tem que dizer. Ela não sabe se o que ela tem para falar é legal, ela não sabe se é interessante, ela fica pensando. Querida, até você pensar no que você vai dizer, a conversa já andou. Quando você voltar para a cena, você não sabe mais o que está falando. Aí você fica confusa e acaba não dizendo nada. Aí a pessoa que fica o tempo todo calada, porque morre de medo de dizer alguma coisa e alguém confrontar, ou alguém não gostar, ou alguém repreender, porque ela não acha que ela tem alguma coisa para dizer. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente está dando uma introdução a respeito de autoestima. Então, eu fiz um grupo de autoestima. Você consegue, aí na bio, você acessa esse grupo de autoestima. Você vai entrar lá e eu vou, de vez em quando, deixar alguma informação relacionada a esse tema, porque eu estou organizando um curso mais profundo para a gente tratar a questão da autoestima com profundidade.
Então, a prioridade desse curso vai ser para as pessoas que fizerem parte desse grupo. Então, entra lá, vai fazendo parte, eu vou deixando sempre uma informação, tá lá na bio do Instagram, tá bom? Quem tá aqui no YouTube, o Instagram, Elizabeth C. Pimentel. Para quem tá aqui no Instagram, o YouTube, essas mensagens vão para lá depois, você pode compartilhar com outras pessoas. Então, o canal do YouTube é só Elizabeth Pimentel. Aciona o sininho, senão você não sabe quando tiver vídeo novo. Nossa, doutora Elizabeth, identifiquei várias coisas, estou descobrindo que a autoestima é super baixa. Todos nós, em alguma área, tem uma fragilidade na nossa autoestima. Então, a gente precisa tratar disso. Agora, é muito bom esse reconhecimento. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa que tem coragem para dizer: isso é para mim, isso é comigo. Você sabe por quê? Porque o propósito de Deus na vida da gente é que a gente melhore. O propósito de Deus é que a gente multiplique os nossos talentos, que a gente seja a pessoa que Ele nos fez para ser, que Ele nos capacitou para ser. Só que não adianta, gente, você botar o seu joelho no chão e dizer todo dia para Deus: transforma a minha vida. Não vai transformar. Deus não vai transformar. Olha, eu atendi em 30 anos de profissão centenas e centenas e centenas de pessoas. E eu vi essa mesma história acontecendo. Pessoas que pediam a Deus para mudar a vida delas e nada acontece. Você pode chorar um balde mesmo. Você pode chorar muito, certo? E que não vai fazer diferença. Porque Deus, ele faz as coisas junto com a gente. Deus faz as coisas no paralelo. É a gente junto com ele. Ele não vai fazer você dormir e transformar você numa outra pessoa no outro dia, porque senão você nem se reconhece no outro dia. Ele precisa que a gente tome consciência do que está acontecendo com a gente. Deus precisa que a gente reconheça onde estão as falhas e como a gente precisa melhorar. Gente, Jesus, para curar um cego, ele perguntou o que ele queria que ele fizesse. Jesus perguntou para um cego: o que você quer que eu te faça? Não parecia que estava na cara que ele queria ficar bom? Não. Jesus queria que aquele cego tivesse ciência, consciência daquilo que queria. Então, se você quer melhorar, você tem que ter consciência de que qual é a área, é o que você precisa melhorar, aonde está o problema, para você trabalhar junto com Deus. Porque Deus não quer botar uma varinha mágica e fazer a gente ser outra pessoa, não. Ele quer que a gente trabalhe no nosso próprio crescimento. Porque o objetivo de Deus não é dar o que a gente está pedindo, não é agradar a gente favorecendo nos nossos desejos, realizar nossos sonhos. Não. O sonho de Deus é o nosso crescimento. O sonho de Deus é que a gente cresça e amadureça. Então, para a gente melhorar a nossa autoestima, a gente precisa, primeiro, tomar consciência de tudo isso. Não adianta a gente esconder, não adianta esconder atrás do título, atrás do dinheiro, atrás da roupa nova, atrás do poder. Tem muita gente que esconde. Tem muita gente que usa muleta e fica ali alicerçado nisso, fica se apoiando nisso, naquilo que tem, naquilo que conquistou, naquilo que no sucesso que faz com outras pessoas, mas isso não é um crescimento verdadeiro. É o que eu falei no início: se tirar essas muletas, a pessoa cai. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente pare de ficar disfarçando as coisas, que a gente pare de ficar usando máscara para convencer as pessoas de que a gente é uma coisa que a gente não é. Então vamos assumir. Eu e você temos falhas. Eu e você temos áreas da nossa vida que precisa amadurecer, certo? Então, a gente precisa enfrentar isso. E olha, é muito lindo quando a gente enfrenta, porque foi isso que eu vi e continuo vendo até hoje. Eu acompanho muitas pessoas hoje que eu fico maravilhada de ver. À medida que essas pessoas avançam, Deus vai abrindo portas. À medida que elas vão crescendo dentro delas, que elas vão tomando posse da identidade delas, Deus vai abrindo oportunidades. Deus vai fazendo a parte dele. Mas ele faz a parte dele paralelo à nossa parte. Então, quanto mais
você avançar nesse sentido, quanto mais você reconhecer quem você é, quanto mais você admitir as suas fraquezas e buscar, mais Deus vai estar do lado abrindo oportunidades para você. Mas não adianta a gente achar que vai. Eu sei que a gente precisa orar, a gente precisa orar o tempo todo, orar e vigiar o tempo todo, mas não podemos trocar a nossa consciência só pela oração, achando que a gente pode jogar a identidade para cima e falar, conserta aí, Deus, e traz ela de volta consertada. Não é assim que Deus trabalha, tá? Deus trabalha na nossa consciência. Então, vamos despertar, vamos acordar. Hoje eu tenho visto várias pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar, e essas pessoas descobriram seus talentos. Várias pessoas que hoje são psicólogas, que são escritoras, que têm sua clínica, né? E são pessoas que tinham autoestima muito baixa. Reconheceram, aprenderam a ver a si mesmo com o valor que elas têm. Tomaram posse disso. A gente precisa assumir a responsabilidade por quem a gente é. A responsabilidade pelas nossas falhas, pela nossa mudança, pela nossa transformação. Aí sim, Jesus vai ficar, ó, juntinho com a gente, para a gente se tornar a pessoa que ele nos trouxe no mundo para ser.